Pronto. A gente está gravando. Vamos vamos resolver esses exemplos aqui, né? Que a gente estava falando de alguns subconjuntos do plano complexo, que na verdade é como a gente consegue escrever aquelas equações clássicas da geometria analítica na forma de um número complexo, né? No plano complexo. A gente viu nas aulas anteriores como escrever a equação da circunferência, né? Que é essa parte aqui que está em amarelo. E como escrever a equação da reta, que é essa parte aqui que está aqui embaixo, tá? Então, tem como a gente escrever a equação da reta, a equação da circunferência, em termos dos elementos do plano complexo, tá? Esse exemplo vai trazer mais casos como esse, tá? São casos semelhantes a esse. Só que esses casos dessa questão vão ser casos mais específicos, não vai ser uma equação genérica como o da questão anterior, tá? Então é o seguinte, nessa letra A, vamos assim dizer, né, ele quer que descreva quem são esses conjuntos apresentados, tá? Então ele diz que aqui Z é um número complexo, né, é o que ele diz aqui, tal que esse Z, a parte real de Z é maior ou igual que a parte imaginária de Z mais 1. Ok? O que é que isso quer dizer? Deixa eu pegar aqui minha filinha. Aqui. O que é que isso quer dizer? Z, nós sabemos como é que nós podemos representar Z, né? Z é x mais y. Tal que x e y são números reais, certo? Então, x e y são reais, mas Z é um número complexo na forma x mais y. Ok? Nessa forma, quem é a parte real de Z? A parte real de Z é x, tá? E aqui ele quer saber quem é a parte imaginária de Z mais 1. Quem é Z mais 1? É x mais y mais 1, né? Porque Z não é x mais y. Então fica x mais y mais 1. Dessa forma, Z mais 1 vai ser x mais 1, que é a parte real, mais y. Ok? Então esse é o número complexo Z mais 1. Só que a questão quer que você diga quem é a parte imaginária de Z mais 1. Quem é a parte imaginária de Z mais 1? Y, concorda? Então a parte imaginária de Z mais 1 é Y. Então, se a parte real de Z é x e a parte imaginária de Z mais 1 é y, isso quer dizer que essa expressão aqui nós podemos escrever assim. Parte real de Z x maior ou igual que parte imaginária de Z mais 1, que é y. Ou seja, x maior que y. Em outras palavras, né, invertendo aqui, já que x é maior que y é menor que x, tá? Né? Se 3 é maior do que 2, é porque 2 é menor que 3. Né? Inverta aí a ordem. Ok? Então, o conjunto R, que essa letra trata, nada mais é do que... Deixa eu só subir um pouco aqui. Nada mais é do que esse conjunto aqui. Certo? Y menor ou igual que x. Então, esse conjunto R é esse conjunto. Mas ele quer que faça a descrição geométrica. O que isso quer dizer? Vamos desenhar no plano essa figura, certo? Tirando a desigualdade, menor ou igual, se a gente colocasse um igual, y igual a x, o que seria isso? Se fosse uma igualdade. Isso seria uma equação da reta, não é isso? Reta y igual a x. Então, vamos desenhar essa equação da reta aqui no plano.
Ok? Só que essa equação da reta vai ser essa reta aqui, ó. Opa. Pera aí. Vou tentar deslocar ela um pouquinho para... Não, vai ficar aí mesmo. Essa equação essa reta ali, y igual a x, é essa equação aqui. Que a reta y igual a x passa no ponto 0 e 0. Ok. Então essa é a equação da reta y igual a x. Só que a nossa região do plano é a região onde y é menor ou igual que x. Sempre que a gente está analisando uma região do plano com base numa reta, numa parábola, numa circunferência, e a gente tem o termo menor, significa que é abaixo daquilo. E se aqui fosse maior ou igual, seria acima. Então, dessa forma, a região do plano a qual ele está fazendo referência aqui é essa região aqui, abaixo da reta y igual a x. Ok. Então, a região do plano geometricamente onde parte real de z é maior ou igual que a parte imaginária de z mais 1, vou botar mais para cá, z mais 1, é essa regiãozinha aqui do plano. Beleza, galera? Entendido como é que a gente faz essa questão? Dúvidas, bota aí nos comentários. Ou pode abrir o microfone e falar também, se preferir. Nenhuma dúvida não, Lucas. Lucas poderia, por gentileza, assim, diminuir a tela para eu Já tirar um estou print? fazendo isso, eu imaginei que você ia pedir. Vou só subir. Pronto. Posso apagar já? Pode. Pronto. Vou apagar aqui para a gente ir para a segunda, ok? Vamos lá para a segunda questão. Ah, tá. Ok. Segunda. Na segunda, ele quer também que descreva geometricamente essa região onde... Espera aí, está certo? Tá, é isso mesmo. Onde é... Cadê? Ah, tá aqui. A parte real... Deixa eu só aumentar aqui, ficou muito pequeno. A parte real de z ao quadrado é igual a 1. Ok? Só que aí a gente vai ter que calcular quem é z ao quadrado. Quem vai ser z ao quadrado? Z ao quadrado nada mais é do que x mais y ao quadrado. É isso? É isso mesmo. X mais y ao quadrado, certo? Como é que a gente faz isso? Produto notável, né? Lembram disso? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui vai ficar y ao quadrado, né? E i ao quadrado. Só que i ao quadrado a gente já viu que é quem? Menos 1. Então aqui vai ficar menos y ao quadrado. Então aqui vai ficar... Vou apagar isso aqui. Vou botar mais acima. Vou botar aqui. Então isso aqui vai ficar x² menos y², tá?
mais essa parte aqui. 2xy. Ok? Então, z quadrado é isso aqui, gente. Então, quem é a parte real de z quadrado? Esse pedaço aqui, né? Então, esse pedaço é x quadrado menos y quadrado. Só que ele disse que a parte de z, real de z quadrado tem que ser igual a 1. Vocês sabem que figura é essa? Se fosse um mais aqui, era uma circunferência, né? X quadrado mais y quadrado igual a 1. Uma circunferência centrada na origem com raio 1. Porém, aqui a gente tem um menos e não um mais. Essa figurazinha aqui, ela recebe o nome. Vou desenhar aqui. Essa figura, deixa eu ver aqui se tem aqui. Não, tem não. É isso mesmo. Aqui é o eixo X e o eixo Y, né? Real e imaginário. Isso aí representa uma equação de uma hipérbole. Certo? Hipérbole de equação x quadrado menos y quadrado igual a 1. Então, geometricamente falando, essa equação, parte real de z quadrado igual a 1, é a equação de uma hipérbole, só que no plano complexo, tá? No conjunto, no corpo dos complexos. Então, essa figura aí é a figura de uma hipérbole. Ok? Essa foi mais fácil, né? O mais difícil foi identificar a equação. Então, se alguém quiser dar print aí, que aí nós vamos para a terceira. Ok, Lucas. Pronto. Aí vamos nós para a terceira. A terceira é a mesma ideia, tá? Deixa eu olhar aqui minha filinha. Opa, eu esqueci um detalhe importante, hein? Nessa terceira questão aqui, isso aqui é o módulo, tá? Z menos I sobre Z mais I igual a 2, tá? Isso aqui é em módulo. Façam essa correção aí. Bom, então é o seguinte. Mais uma vez, nós vamos ter que tentar escrever isso, esse número complexo, essa região do plano complexo, né? Tentar identificar que região do plano cartesiano ela representa, né? Se é uma circunferência, se é uma reta, enfim. Então vamos tentar visualizar aqui. Começa aqui por aqui, a gente pode escrever isso aqui, né? Isso aqui é uma propriedade que a gente viu lá nas primeiras aulas, que o módulo de z menos i que o módulo do quociente é o quociente dos módulos, né? Eu posso separar isso em dois módulos. Isso é uma propriedade que a gente viu lá. Isso vale tanto para multiplicação como para divisão entre dois complexos, tá? Só que aí o que acontece? Módulo de z menos i sobre módulo de z mais 1, mais i, desculpa aqui. Eu ainda estou com sono. Z mais i, ok? Então, para resolver isso aqui, a gente vai fazer meio pelos extremos, tá?
A gente vai fazer aqui. Então, aqui a gente vai ter que módulo de z menos i é igual a 2 vezes o módulo de z mais i. Ok? Beleza? Só que quem é z menos i? A gente já disse, né? Que nós vamos sempre usar o fato de que z é x mais y. Então, vamos fazer isso. Como z é x mais y, vai ficar módulo de x mais y menos i igual a 2 vezes módulo de x mais y mais i. Galera, até aqui entendido, né? Tranquilo até aqui. Aí, aqui, eu vou separar parte real e parte... Desculpa, parte real e parte imaginária. Só um minuto. E aí, aqui vai ficar assim, x mais y menos 1 i, tá? Botei o i em evidência aqui. Igual a 2 vezes x mais, boto o i em evidência aqui também, y mais 1 i. Ok? Só que como é que a gente calcula o módulo de um número complexo? Naquele modelozinho da raiz, né? A soma dos quadrados das partes real e imaginária. Então, esse módulo aqui, de x mais y menos 1i, é raiz quadrada de x quadrado mais y menos 1i ao quadrado. Não, y menos 1 ao quadrado, tá? Isso é o módulo desse número complexo, tá bom? Você faz a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado dentro da raiz. Igual a 2 vezes. Mesma coisa aqui. X quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Ok? Só que eu tenho raízes dos dois lados. Como é que eu vou fazer para eliminar essas raízes? Vou elevar os dois lados ao quadrado. Ok? Aqui simplesmente a gente corta. Vai ficar x quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E aqui eu tenho dois termos multiplicando. Quando eu tenho a vezes b ao quadrado, eu faço a ao quadrado vezes b ao quadrado, né? Eu elevo os dois membros ao quadrado. Então aqui vai ficar 2 quadrado vezes essa raiz ao quadrado, que obviamente corta, vai ficar só x quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Botei entre parênteses porque esse 2 ao quadrado aqui está multiplicando esse pessoal. Beleza? Ok? Ok. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer esse 2 ao quadrado aqui. Y menos 1 ao quadrado. 2 quadrado é 4. Vezes x quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Ok? Agora vamos desenvolver esses produtos notáveis aí. Esse y menos 1 e esse y mais 1 ao quadrado, tá? Vamos multiplicar isso daí. Ok? Aqui vai ficar como? X quadrado mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Desenvolvi esse produto notável aqui. Aqui. Essa segunda parte eu vou fazer 4 vezes x quadrado mais, aí vamos desenvolver esse daqui. Y quadrado mais 2 vezes y vezes 1 mais 1 ao quadrado. Ok? E aí vamos tentar multiplicar tudo aqui, deixar tudo, as contas bem abertas, para depois passar tudo para o primeiro membro, tá? Então aqui vai ficar x quadrado mais y quadrado menos 2y mais 1, né? Multipliquei aqui e fiz o quadrado. Aí aqui eu já vou multiplicando logo por 4, tá? Para agilizar. Vai ficar 4x quadrado mais 4y quadrado. Aqui 2 vezes y vezes 1 fica 2y vezes 4
8y. E aqui 1 ao quadrado é 1 vezes 4, fica 4. Ok? Aí eu vou pegar esse pessoal todinho, vou passar para o segundo membro mudando o sinal, tá bom? Isso aqui vai ficar x² menos 4x², tá? Aliás, vou passar para o primeiro membro, desculpa. Menos 4x² mais y² menos 4y² menos 2y menos 8y mais 1 menos 3. Ok? Mais 1 menos 4. Eu botei logo que foi o resultado. Igual a 0. Beleza? Então vamos fazer as contas aqui. x² menos 4x² é menos 3x². y² menos 4y² é menos 3y². Menos 2 com menos 8 é menos 10y. 1 com menos 4 é menos 3 igual a 0. Como todo mundo aqui é múltiplo de 3, ó, 3, 3, 3, menos o 10, e está todo mundo negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1/3. Multiplicar por 1/3 é dividir por 3. E eu estou multiplicando por menos 1 para mudar o sinal, deixar tudo positivo. Dessa forma, nós vamos ter que isso aqui é x², tá? Dividindo por 3 e mudando o sinal, mais y² mais 10/3 de y mais 1 igual a 0. Beleza? Ok? Entendido até aqui de boa, porque essa última etapa aqui tem uma peculiaridadezinha aqui que requer atenção. Então, se até aqui tá ok, eu quero saber, ou se tem alguma dúvida, para eu poder seguir adiante. Vou olhar aqui no chat. Ingrid, ok. Danilo também. Pronto. Gabriel, ok. Beleza. Então, vamos seguir aqui, tá? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Vamos pegar os termos aqui que tem y. Isso é y² mais 10/3 de y, ok? Você concorda comigo que essa expressão que eu botei aqui, com esses dois termos de y, é igual a isso aqui? É, né? 2 vezes 5/3 dá 10/3. Beleza? Só que qual é o meu objetivo aqui? É tentar completar o que nós chamamos de quadrado perfeito. Como é que eu completo um quadrado perfeito aqui? Lembra que a gente faz o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, não é isso? Não é assim que a gente faz? O primeiro ao quadrado é o y. Tá aqui, ó. Então, aqui no meio é 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo. Então, o segundo termo desse quadrado perfeito é 5/3. Ok? Para completar o quadrado perfeito, é necessário que eu tenha esse segundo termo, que é 5/3, ao quadrado. E aí eu completo o quadrado perfeito. Concorda? Que aí isso daqui eu posso fatorar da seguinte forma. Que se eu for desenvolver esse produto notável, eu volto para cá. Ok? Então, para completar o meu quadrado perfeito, eu preciso de 5/3 elevado ao quadrado. Então, como eu quero completar o quadrado, eu vou acrescentar esses 5/3 ao quadrado. Aí você pode me perguntar, Lucas, mas é só acrescentar assim? Mais ou menos. Nós vamos fazer o seguinte aqui, viu? x² mais y² mais 10/3 de y
Aí eu vou acrescentar, né? 5 terços ao quadrado. Porém, isso aqui é uma equação. Quando eu tenho uma equação, desculpa. Quando eu tenho uma equação, se eu acrescento 10 de um lado, tenho que acrescentar necessariamente 10 do outro lado. Por quê? Porque a equação ela funciona como uma balança. Eu estou dizendo que esses dois termos eles são iguais. Então, se eles são iguais, isso significa dizer que, naquela ideia da balança, né? Se eu tenho 10 quilos de um lado, eu tenho que ter 10 quilos do outro para manter a igualdade, o equilíbrio. Se eu boto 2 quilos de um lado, a desigualdade quebra. Mas se eu botar 2 quilos do outro lado, eu mantenho a igualdade. Então, nessas condições, se eu acrescentei 5 terços ao quadrado num membro da equação, para manter o equilíbrio, eu vou precisar acrescentar 5 terços ao quadrado no segundo membro. E aí, o que é que eu vou ter com isso? Aqui eu vou ter x quadrado mais... Lembra que a gente disse que isso aqui a gente completou o quadrado perfeito? Isso aqui é y mais 5 terços ao quadrado. Esse 1 que está positivo eu vou passar negativo, tá? Então, 5 terços ao quadrado fica 25 sobre 9 menos 1. Então, aqui vai ficar x quadrado mais y mais 5 terços ao quadrado. Tirando o MMC aqui, o MMC de 9 e 1 é 9. 9 dividido por 9, 1 vezes 25, 25. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Então, aqui fica x quadrado mais y mais 5 terços ao quadrado. 25 menos 9 é 16 sobre 9. Essa é a nossa equação final. Lucas, que diabos isso representa no plano? Estão percebendo que isso aqui é uma equação da circunferência? Como é a equação da circunferência? Vamos recordar aqui. É x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, isso aqui é uma equação da circunferência cujo centro fica em 0 e menos 5 terços. E o raio, como o raio ao quadrado é 16 sobre 9, o raio, na verdade, é 4 terços. Então, dessa forma, essa é a nossa equação é a equação de uma circunferência, que geometricamente vai ficar assim. Opa! Vai ficar assim, literalmente. Tá, mais para cima. Aqui. O centro fica onde? x0, y menos 5 terços. Então, o centro vai ficar aqui, ó. Vamos supor que aqui é 1, aqui é 2, menos 1, né? Menos 2. Então, menos 5 terços fica aqui. E x0, então, está em cima do eixo y, tá? Esse é o centro. Tá? Esse é o centro da nossa circunferência. E o raio, ele é 4 terços. Então, deixa eu só fazer uma continha aqui de padaria. A circunferência vai até aqui, mais ou menos. Tá? Então, deixa eu desenhar ela aqui. Vou aumentar mais. Deixa eu ver se... Não, ainda não tá bom. Acho que agora tá mais ou menos o que deveria ser. Então, essa é a nossa circunferência. Tá? Poxa. Quero mudar só a cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí.
Oxe, peraí. Pronto, agora vai. Pronto. Essa é a nossa circunferência de centro no ponto 0 e menos 5 terços. E raio, né? O raio dela, 4 terços. Galera, ficou claro? Deu para entender essa questão? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, era mais difícil das três, visivelmente, né? Por isso que eu fiz ela mais compassado, com mais calma, mas eu achei ela bem interessante, assim. Ok? Lembrando que, como essas são as coordenadas, o centro, né? Nós vamos dizer assim, o PC, que é o ponto de centro, vamos assim dizer, é, na verdade, o número complexo Z igual a 0 e menos 5 terços. Na verdade, deixa eu voltar aqui, que eu escrevi errado. O número complexo Z não é x, né, a parte real, e y a parte imaginária, né? Então aqui vai ser 0 mais menos, que é negativo, né? Menos 5 terços de i. Então essa aqui é o número complexo que forma o centro da circunferência, tá? Então esse ponto aqui é o ponto menos 5 terços de i. Ok? Se a gente for classificando como escrever ele na forma algébrica, né? E não na forma de pau ordenado. Gabriel disse que ficou com dúvida só na parte do quadrado perfeito quando incluiu 5 terços ao quadrado. Eu imaginei que essa parte ia gerar dúvida. Que é o seguinte, tu conseguiu entender por que eu acrescentei os 5 terços ao quadrado? Ou foi essa parte justamente que gerou dúvida? Por que eu coloquei 5 terços ao quadrado? Ou isso ficou claro? Pronto, foi essa. Ok, então vamos lá de novo. Eu vou apagar aqui e vou tentar explicar de uma outra forma. É o seguinte, eu tenho isso aqui, né? Lá embaixo, y ao quadrado mais 10 terços de y. Para eu tentar completar um quadrado perfeito, primeiro, esse termo que não está ao quadrado aqui... Opa, peraí. Esse termo que não está ao quadrado aqui... Poxa, aqui. Como esse, tá? Eu sempre tenho que tentar escrever como um múltiplo de 2. Porque como é um quadrado perfeito? Um quadrado perfeito, quando eu tenho a mais b ao quadrado, isso é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, ok? Então aqui eu já tenho y ao quadrado. Então o meu y ao quadrado aqui vai funcionar como a ao quadrado. Vou colocar isso aqui em cima. Ok? Então aqui eu vou precisar de 2 vezes a, o meu a eu já tenho, que é y, né? Se y ao quadrado é a ao quadrado, então é porque y é a. Então aqui eu vou precisar de um número que, multiplicando por 2, dê esse termo aqui, 10 terços. Então um número que pode desempenhar esse papel é o 5 terços. Ok? Vai ser o meu b. O meu b vai ser 5 terços. Porque ao fazer 2 vezes y vezes 5 terços, eu vou obter esse termo aqui. Ok até aqui? Então, perceba que eu já tenho o a ao quadrado e esse termo aqui funciona como esse... Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse termo aqui funciona como o 2ab. Ok? Então, para completar o quadrado perfeito, eu vou precisar do b ao quadrado. Beleza?
Quem é b quadrado? B eu já sei que é 5 terços, então b quadrado vai ser 5 terços ao quadrado. Então, sabendo que se eu acrescentar 5 terços ao quadrado, eu tenho um quadrado perfeito, essa expressão aqui pode ser escrita. Essa daqui não é essa? Essa expressão aqui não é essa daqui? Então, como é que eu posso escrever ela? Na forma de a mais b ao quadrado. Quem é a? A é y. E quem é b? 5 terços. Então, fica y mais 5 terços ao quadrado. Então, essa expressãozinha aqui, eu posso escrever dessa forma. Aí, vamos lá para baixo. O que foi que eu fiz, então? Eu acrescentei o termo que faltava, tá? Eu acrescentei o termo que faltava, 5 terços ao quadrado, para completar o quadrado perfeito. E poder escrever essa expressão dessa forma. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Acrescentei os 5 terços ao quadrado, ok? E aí escrevi essa expressão aqui, que agora está completa, como eu expliquei lá em cima. Y mais 5 terços ao quadrado, ok? Então foi isso que eu fiz. Porém, eu simplesmente apareci com 5 terços ao quadrado do nada, numa equação. Eu não posso fazer isso, eu não posso simplesmente acrescentar um número numa equação. Eu tenho que manter o equilíbrio, eu tenho que manter a igualdade. Então, se eu acrescentei um número num membro, eu tenho que necessariamente acrescentar esse número no segundo membro, para manter a igualdade. Então, foi por isso que no segundo membro, onde tinha zero, eu coloquei 5 terços ao quadrado para manter a igualdade. Ok? E aí se seguiu todo o resto do cálculo que você já conhece. Tá? O resto aí, essa parte é mais fácil. Essa é realmente a mais difícil de visualizar. Ficou mais claro agora? Deu para entender melhor agora? Pronto, Gabriel disse que conseguiu compreender. Alguém ainda ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, gente, aqui no meu relógio já são 11h35. Eu ia começar um assunto novo, mas começar um assunto novo para dar 10 minutos de aula não compensa, tá? Então, hoje nós vamos encerrar por aqui, tá bom? E na próxima aula a gente começa o capítulo 7 do livro já, que trata de algumas funções elementares. Quem ainda não tem o livro, eu disponibilizei ele na pasta da turma, tá? É o livro do Luizani, de Introdução à Variável Complexa. Nós já estamos bem adiantados, podemos dizer que estamos na metade do livro, mais ou menos. Não vai dar para ir até o final, porque principalmente quando chegar na parte de limite, derivada, essas coisas, a gente vai precisar tomar alguns cuidados e ir mais devagar, tá? Então não vai dar para ir até o final, mas a gente vai conseguir ir longe. Pelo menos essa é a minha expectativa, tá bom? Bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou encerrar a gravação.